Depois da lama, Saniago monitora Ribeirão que abastece Novo Gama. E ainda? Polícia investiga assassinato de mulher em Cidade Ocidental. Operação no DF apura cobrança de propina pela PM. Concessionária vai devolver a BR-040 para o governo. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A Saniago de Novo Gama está em alerta. Ontem, a captação de água no Ribeirão Santa Maria precisou ser interrompida por cerca de 2 horas. É que a terra de uma obra de galeria pluvial em Santa Maria escorreu para o manancial. A situação continua sendo monitorada por técnicos. A água amanheceu turva bem próximo ao ponto de captação da Saneago. Foi preciso desligar as bombas durante a manhã porque a quantidade de impureza estava muito acima do que é tolerado. Nosso pessoal operacional entendeu que não havia possibilidade nenhuma de tratamento e nós tivemos que optar por parar por 2 horas o abastecimento. A lama que se misturou com a água do rio vem de uma obra de implantação de galerias pluviais em Santa Maria. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do DF, o acidente foi causado por escavações na área. Os transtornos começaram ontem, quando técnicos da Saneago identificaram a baixa qualidade da água. O abastecimento foi interrompido por pelo menos 2 horas e, quando voltou, o morador não gostou nada do que viu. Até a cor da água muda, a preocupação é se a água que está vindo para nossas casas, a água que a gente está pagando, se está chegando de qualidade. Preparar um alimento usando essa água não dá. O índice de turbidez da água, como é chamado, o nível de impurezas, chegou a mais de 800 pontos, quando o ideal é que fique entre 3 ou 4. Do jeito que estava, não havia nenhum procedimento que pudesse tornar a água própria para consumo. A maior preocupação da Saneago agora é que a situação continue se repetindo e comprometa o tratamento de água do município, já que o Ribeirão de Santa Maria é a principal fonte de abastecimento de Novo Gama. Para tentar resolver o problema, a companhia acionou a Polícia Ambiental do Distrito Federal e também comunicou o caso ao Ministério Público. A Superintendência em Goiânia já enviou os técnicos para cá para estar acompanhando a obra, estão fazendo relatório e a gente vai estar acompanhando de perto e vendo o desfecho dessa obra. Enquanto isso, os moradores estão preocupados com a água que chega nas torneiras. A gente não costuma muito a filtrar água, já pega direto da torneira e dá para a criança, então eu acho que é uma coisa muito importante a água. Para consumo a gente ferve. Fica preocupado? Fica preocupado. Você se preocupa muito com a qualidade da água? Preocupo, porque sem água é difícil viver. Por nota, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal disse que assim que foi detectado o problema, os trabalhos foram interrompidos. Disse ainda que técnicos da empresa foram até o local para garantir que não houvesse um novo derramamento de terra. A Secretaria considera que o que houve foi uma fatalidade e que foram tomadas todas as medidas de proteção ambiental. Para amanhã, está programada uma nova vistoria na obra. Intervalo comercial e veja a seguir. Polícia investiga caso de mulher assassinada a tiros quando voltava para casa em Cidade Ocidental. E ainda, a operação no DF, que apura a suspeita de policiais militares estarem extorquindo empresários. Agora são 7h08, a gente volta já. A polícia está investigando, mas por enquanto ninguém foi preso, no caso da mulher assassinada na semana passada em Cidade Ocidental. Ela foi morta quando voltava do trabalho. Na cidade, os moradores reclamam da insegurança. O medo de andar nas ruas é tão grande que durante o dia tem morador que só sai acompanhado de casa. A Elisa veio de Taguatinga, mora aqui há 10 anos. E disse que a violência acontece antes mesmo de amanhecer. Aqui começa às 5 horas da manhã, você já sai de casa, já sai com medo para trabalhar. Este mercado já foi assaltado mais de 20 vezes, segundo esta funcionária. E mesmo com grades, o medo é constante. O cliente não tem livre acesso e às vezes em determinados horários a gente tem que trabalhar com a grade trancada mesmo. Na semana passada, uma mulher foi morta enquanto voltava do trabalho para casa. Antônia Eliette Farias da Silva, de 36 anos, trabalhava em Brasília. A vítima estava passando por esta rua quando levou 2 tiros.
O corpo e a moto em que ela estava foram encontrados próximos daquela árvore. De acordo com testemunhas, ela não costumava passar por aqui e, infelizmente, acabou morrendo. O crime chocou os moradores. Uma pessoa do bem, né? Uma pessoa trabalhadeira, né? Sempre correndo atrás, né, do que ela queria, né? Batalhando para criar sua filha sozinha, pagar a prestação de casa, comprar o pão de cada dia e fazer uma covardia com essa em pleno dia, isso é uma covardia muito grande, né? Segundo a polícia, a investigação sobre o caso está adiantada. A perícia já foi feita no local do crime, o laudo cadavérico também já foi realizado e procuramos em breve trazer solução para esse crime bárbaro. O delegado disse ainda que já ouviu testemunhas e trabalha com 2 linhas de investigação: homicídio e também latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Policiais militares do Distrito Federal são suspeitos de extorquir dinheiro de empresários. Uma operação investiga o esquema de corrupção dentro da PM. Ontem, um coronel foi exonerado do cargo. O coronel está em prisão temporária por 5 dias no batalhão de trânsito da PM. Em nota, a Polícia Militar afirmou que as investigações correm em segredo de justiça, mas que todos os casos considerados suspeitos estão sendo apurados pela Corregedoria da PM. Hoje, o governador comentou o caso. A decisão de substituição do coronel Feitosa é do comandante da Polícia Militar. É importante esclarecer que essa investigação começou a partir da Corregedoria da Polícia Militar e qualquer denúncia de corrupção, qualquer prática ilegal no nosso governo será combatida de forma rigorosa e as pessoas punidas. O coronel Francisco Feitosa era o responsável pelo Departamento de Logística e Finanças da PM, que funciona no anexo do quartel-general da polícia. Lá e também na casa do militar, em Vicente Pires, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Ainda foram cumpridos 5 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a ir prestar depoimento na delegacia. A operação foi batizada de Mamon, um termo da Bíblia usado para descrever a cobiça. Além do coronel Feitosa, o único policial que foi alvo na operação, foram presas outras 2 pessoas que exigiam propina em nome dele. A operação é do Ministério Público do Distrito Federal e tem apoio da Corregedoria da Polícia Militar. A investigação começou em junho e analisa contratos dos últimos 5 anos. De acordo com os investigadores, uma associação criminosa praticava crimes de concussão, que é extorsão feita por funcionários públicos. Na prática, eles cobravam propina de empresários para liberar o pagamento de serviços prestados. Foram encontradas irregularidades em contratos de compra e manutenção de viaturas e rádios de comunicação. E veja a seguir, concessionária anuncia que vai devolver a BR-040 para o governo. Enquanto isso, motoristas cobram melhorias na rodovia. E ainda, o protesto pela alta dos combustíveis em Goiânia. Agora são 7h15, a gente volta já. A concessionária que administra a BR-040 anunciou que vai devolver a rodovia para o governo federal. O problema é que depois de quase 4 anos de concessão, sobraram reclamações por parte dos motoristas, moradores aqui da região. A escuridão é companhia para o motorista que passa no trecho da BR-040 entre Valparaíso e Lusiânia. É muito difícil dirigir dessa BR assim, não dá para ver ninguém na rua, né? Uma pessoa atravessa aí e a gente não tem como fazer nada, né? Tudo escuro, escuridão total. Se o motorista tem medo, para o pedestre é ainda mais arriscado. Todos os dias tem que fazer esse trajeto, né? Tem que trabalhar. Eu desço lá do outro lado da BR e tenho que atravessar aqui para esperar a carona no posto de gasolina. E a insegurança é constante, né? A falta de iluminação é apenas um dos problemas da rodovia, que é uma das mais movimentadas do país. Faltam passarelas, paradas de ônibus e retornos. Muito difícil. O retorno mais próximo fica a 60 quilômetros, perto de Cristalina. A BR-040 é administrada desde 2014 pela Invepar. Dos 557 quilômetros que deveriam ser duplicados, apenas 77 foram entregues.
5% a mais que o mínimo exigido para o início da cobrança do pedágio. Todos esses serviços são considerados investimentos e em 3 anos de privatização, eles não saíram do papel. Agora não devem sair tão cedo. É que há 2 meses a concessionária decidiu devolver a rodovia para o governo federal. O consórcio diz que foi prejudicado pela crise financeira e pela queda no movimento de veículos. O governo deve fazer uma licitação para escolher uma nova empresa, o que ainda não tem data. Enquanto isso, a concessionária fica obrigada a fazer serviços de manutenção, como tapa-buracos e roçagem do mato, além do atendimento de acidentes. Em troca, continua a cobrança de pedágio nas 11 praças no trecho entre Brasília e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Isso é injusto, né? Não tem como. Se eles devolverem e estão cobrando pedágio ainda, não tem lógica. Tem que pelo menos investir na estrada, né? Tem que saber administrar bem. O governo tinha que tomar alguma providência, né, para fazer outro leilão e recuperar as vias aí que ficou mal acabada também. Todo mundo quer melhorias mesmo. Por nota, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, informou que o pedido de devolução foi feito pela Envepar, a Via 040, e ainda está sendo avaliado. Caso seja concretizado, a devolução à empresa pode suspender os investimentos, mas fica obrigada a manter os serviços de operação e manutenção da rodovia. Em compensação, o valor do pedágio deverá ser reduzido. Ainda segundo a ANTT, essa devolução é prevista na medida provisória que começou a valer em setembro deste ano. O governo deverá escolher uma nova empresa através de licitação num prazo máximo de 2 anos. Por nota, a Via 040 informou que desde 2014 investiu quase 2 bilhões de reais em obras. Disse ainda que continuará com os serviços de manutenção, conservação e limpeza, além do socorro médico e mecânico até que uma nova empresa seja escolhida. E a gente fala agora dos protestos pela alta dos combustíveis em Goiânia. Das 7 distribuidoras que estavam ocupadas em Goiânia e Senador Canedo, 3 foram liberadas. Os protestos começaram na segunda-feira. Motoristas bloquearam as entradas, impedindo a entrada e a saída de caminhões. Hoje pela manhã, a polícia cumpriu uma determinação judicial e desocupou 3 distribuidoras. Em Goiânia, cerca de 60 postos estão sem combustível. Em algumas cidades do estado, a situação é pior. Falta combustível em todos os postos. Aqui em Lusiânia não está faltando gasolina nos postos. É que o combustível que abastece o entorno vem de distribuidoras de Brasília. Aqui, o motorista precisa ficar atento com uma outra situação: o preço. Olha só, nossas equipes percorreram os postos dentro da cidade e encontraram uma grande variação. O valor mais em conta foi R$ 4,12 e o maior R$ 4,29, ou seja, 12 centavos a mais por litro. Então, antes de encher o tanque, está compensando aí mais do que nunca pesquisar. E o J2 desse feriadão fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau!